Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a aula de biologia é sobre tecidos conjuntivos. Mas antes de explicar o que são tecidos conjuntivos, nós precisamos saber o que são tecidos. Tecidos não é nada mais além de uma, um conjunto de células semelhantes que desempenham uma função. Ou seja, aquela célula sozinha não conseguiria desempenhar uma função determinada, por isso que ela se junta com outras células semelhantes a ela e consegue assim desempenhar essa função. Elas juntas podem formar, como exemplo, os órgãos e os sistemas. Agora que já sabemos o que são tecidos, vamos nos aprofundar mais no assunto da aula de hoje, que são tecidos conjuntivos. O que são tecidos conjuntivos? É um tipo de tecido de conexão, composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Existem alguns tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com a sua função específica, que nós iremos explicar mais profundamente mais tarde no vídeo. As principais características do tecido conjuntivo são diversidade de células, ou seja, tem várias células, diversas células e diferentes células em uma grande quantidade. Abundante matriz extracelular. O que é essa abundante matriz extracelular? Imagina essas células, essa diversidade de células. Entre essas células existe uma abundante matriz extracelular, que também pode ser chamada de substância intercelular. Ou não é intracelular dentro da célula, é entre as células. Existe essa abundante matriz extracelular, que é dividida em substância fundamentalmente amorfa, que é a parte líquida, e a parte fibrosa, que são as fibras proteicas. Também é irrigado e inervado. É por isso que a gente sente dor no tecido conjuntivo. Agora vamos com as principais funções do tecido conjuntivo: conectar tecidos, sustentação. Essa sustentação, por exemplo, a nossa cartilagem, que é um tecido conjuntivo, a cartilagem está sustentando o nosso nariz, a nossa orelha, ou, por exemplo, o tecido ósseo, o osso está sustentando o nosso corpo. Preenchimento, absorção de impactos, resistência à tração. Por exemplo, pega três dedinhos, dois dedinhos e esfrega assim na sua pele. Você percebe que ela tem uma resistência à tração para todos os lados. Ou seja, não arrebenta, ela resistente à tração. Ela, elasticidade, você puxa sua pele, por exemplo, puxa sua bochecha, puxa uma pele do seu braço, ela vai e volta. Essa capacidade de se esticar e voltar ao seu formato original. Armazenamento de energia nas nossas famosas gordurinhas, que é o tecido adiposo. Defesa, lembra que o sangue é um tecido conjuntivo, ou seja, ele que defende a gente dos agentes infecciosos. Coagulação sanguínea, cicatrização, transporte de gases, nutrientes e catabólitos. Ou seja, essas funções aqui são as principais. Existem mais funções para o tecido conjuntivo, mas essas são as principais funções. Agora vamos para uma parte muito importante do assunto tecido conjuntivo, que é as suas divisões, como ele é dividido. Tecido conjuntivo especial,
que são os adiposos, cartilaginosos, ósseos, hematopoéticos e sanguíneos, e o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que nós vamos nos aprofundar mais nesse vídeo, que é dividido em frouxo e denso. Dentro do denso tem o modelado e não modelado. As principais funções do tecido conjuntivo propriamente dito, que é conhecido também como TCPD, é dar suporte a todos os tecidos epiteliais, forma a derme do nosso corpo, também forma os tendões e os ligamentos do nosso corpo. Agora vamos nos aprofundar mais no tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que está aqui na camada papilar. As suas principais características são amplamente distribuído, porque ele é o tecido conjuntivo mais abundante no nosso corpo. Ele é ricamente inervado e irrigado. Por exemplo, quando você coça o tecido, a sua pele, o tecido epitelial, que é esse roxinho aqui na imagem, fica branquinho, você lesionou o tecido epitelial, mas não chegou no tecido conjuntivo frouxo. Quando acontece o sangramento, aí sim você chegou no tecido conjuntivo frouxo. Ele tem a consistência mole e cede à pressão. Ou seja, o objetivo dele não é ser resistente. Tem fibras elásticas e finas fibras colágenas em todas as suas direções. As principais funções agora: o preenchimento de espaços, manter os tecidos unidos, nutrição e trocas gasosas. Essa parte é muito importante porque, por exemplo, o tecido epitelial não é irrigado, ou seja, a função de nutrir e fazer as trocas gasosas são do tecido conjuntivo frouxo. Defesa contra infecções e cicatrização. Um exemplo mais aprofundado nessa cicatrização é que, por exemplo, quando acontece um corte mais fundo e você não vai ao médico para fechar aquele corte, forma um queloide. Aquele queloide, o tecido conjuntivo frouxo saiu para fora e formou aquele queloide. Agora vamos para o tecido conjuntivo denso não modelado, que pode ser conhecido também como denso fibroso ou denso irregular. Ele acontece principalmente na camada reticular da pele, ou seja, logo abaixo do tecido conjuntivo frouxo. Essas principais características são rico em fibras colágenas, ele é pobre em células, mas é rico em fibras colágenas, agrupadas em feixes que estão em todas as direções. Olha essa imagem aí agora. Por exemplo, você pressiona a sua pele. Você, para ter resistência, você pode pressionar sua pele para todos os cantos. E ela sempre vai ter essa resistência. Ou seja, é justamente por causa dessas fibras colágenas que estão em todas as direções que você tem essa sua capacidade. O tecido conjuntivo frouxo não é para resistência, mas o denso não modelado é sim. As suas principais funções são suportar estresse mecânico, resistência e elasticidade, e fazer uma cápsula protetora em diversos órgãos internos, como rins, baço, fígado e testículos, para os homens. E agora vamos falar sobre o tecido conjuntivo denso modelado. Qual é a principal diferença entre o denso modelado e o denso não modelado? A principal diferença é as fibras colágenas são no modelado em uma única direção, diferente do não modelado, que são em várias direções. Por que no desse modelado é em uma única direção? Porque a parte do corpo que ele está localizado
não precisa ser em várias direções. Ele precisa ter uma resistência maior, ser pouco elástico e estar em locais específicos, como os tendões e os ligamentos. Por isso que eles não precisam ter tanta elasticidade e por isso que são muito resistentes. Por exemplo, nessas características, que é a predominância de fibras colágenas que estão em uma única direção, trazendo mais resistência, e fibras paralelas e compactas, como vocês estão vendo nessa imagem agora, do ligamento e do tendão. E a principal célula do tecido conjuntivo denso modelado é os fibroblastos. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos na próxima.